Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de língua portuguesa vai trabalhar justamente com o tema predicado. Eu acho que você já ouviu falar do predicado. O predicado nada mais é do que um dos termos essenciais da oração, certo? Então, a oração, na verdade, oração tem dois termos essenciais: o sujeito, ok? E o predicado. O sujeito é o ser que você faz uma declaração a respeito dele. Por exemplo, João gosta de livros. Então, aqui eu tenho o sujeito. Quem é que gosta de livros? João. Então, João é o sujeito desta oração. E tudo aquilo que você declara a respeito de João é o nosso predicado. Então, qual seria o predicado? Gosta de livros. Isso aqui é o meu predicado. Então, o predicado é tudo aquilo que você diz a respeito do sujeito. Até aí tudo bem, né? Então, vejamos. O predicado, ele vai ter a sua classificação. Eu vou classificar esse predicado em 3 tipos. E para que haja essa classificação, eu preciso observar o verbo de cada predicado. Então, vamos pensar comigo. Ó, primeiro predicado. Predicado nominal. Observem, quando eu coloco predicado nominal, observem a palavra nominal. Nominal lembra nome. E na língua portuguesa, existem algumas classes de palavras que exercem a função de nome, certo? E aí você, se tiver a curiosidade, pesquisa sobre isso. Mas aqui uma das que nós vamos mais trabalhar é o adjetivo. Certo? Então, vejamos aqui. Vamos pegar como exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo de João. João é triste. João é triste. Observe que aqui o sujeito é João e o que eu digo a respeito de João é o predicado. Então, aqui é triste, é o meu predicado. Agora, por que nesse caso é um predicado nominal? Neste caso aqui, você vai ter que prestar atenção no verbo. O verbo aqui é o verbo que está conjugado, que é o verbo ser. E o verbo ser não expressa uma ação. Por não expressar uma ação, ok? Vai fazer qual é a utilidade dele aqui nessa oração. Ele vai fazer a ponte entre o sujeito, que é João, a característica como João se encontra. Como é que João está? Ele está triste. Então, o verbo ser é um verbo de ligação. Ele não expressa uma ação. Então, ele vai fazer a ponte entre o sujeito a uma característica desse sujeito. Quando isso acontece, quando um verbo faz a ligação de um sujeito com uma característica, certo? Aí você tem o predicado nominal. Porque o núcleo, a palavra mais importante do predicado é o nome aqui, ó, que é triste, que é a característica. Que na sintaxe a gente chama isso aqui, ó, de predicativo. Certo? Predicativo, ou seja, é a palavra que está dando uma característica, uma qualidade. E neste caso, quem está triste é João, então é predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito, certo? Vamos agora para o outro predicado. Vou apagar aqui, ó. Predicado. Nossa segunda opção é o predicado verbal.
Olha que coisa interessante. O primeiro era predicado nominal, então o núcleo era o nome, que no caso era triste. E aqui a gente vai prestar atenção com relação ao verbo de ação que vai aparecer. Se eu digo assim, ó, vou pegar o mesmo sujeito. João comprou livros. Certo? João continua sendo o nosso sujeito. Comprou o livro é o nosso predicado. Mas que tipo de predicado? Eu vou começar a observar o verbo. O verbo aqui é comprou. Lembrando que verbo é ação, certo? É aquela palavrinha que expressa uma ação que você consegue colocar no passado, no presente, no futuro, conjugar ela, dependendo da pessoa, você faz a conjugação. Combinado? Então, aqui eu tenho o verbo comprar, que está conjugado. João comprou livros, então o verbo comprar. Observe que a palavra comprar, que é o verbo, ele expressa uma ação. Por conta disso, se ele expressa uma ação, qual o tipo de predicado que eu vou ter? Predicado verbal. Ok? E aqui não tem nenhuma outra palavra que esteja dando o quê? Uma característica, certo? Então, neste caso aqui, você tem um predicado verbal, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos para o último predicado, pessoal. Ó, predicado. Vou digitar aqui. Verbo nominal. Olha que coisa interessante. Tá? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o predicado. Agora eu vou ter dois núcleos nesse predicado. Eu vou ter o núcleo, que vai ser um verbo de ação, mas eu também vou ter uma palavra que vai trazer uma característica. Então, vocês têm que prestar atenção nessa palavra, tá certo? Então, aqui nesse predicado eu vou ter dois núcleos. Então, vem comigo, ó. João comprou livros velhos. Ok? Então, observem que aqui eu continuo com o mesmo sujeito, que é o João. Aqui eu vou ter o meu predicado, certo? Olha aqui, o verbo comprou, ele está indicando uma ação, ok? Eu tenho um verbo que expressa uma ação, mas eu vou ter também uma palavra que está trazendo uma característica, ok? Eu tenho aqui a palavra velhos. Observe que a palavra velhos, ele está dando uma característica. Agora, ele está caracterizando quem? Livros. Quem é que tá velho? Na verdade, são os livros. Os livros estão velhos, né? Então, aqui, ó, essa característica está dando para o objeto. Nesse caso aqui, você tem um predicativo, ou seja, uma palavra que está dando uma característica. Não é o sujeito, por isso que não pode ser predicativo do sujeito, mas é o objeto. Então, aqui é predicativo do objeto. Ok? Então, por ter dois núcleos, primeiro núcleo e segundo núcleo, então, neste caso, eu vou ter o quê? Um predicado, verbo nominal. Ok? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para ver se vocês realmente entenderam a ideia dos dos três predicados, certo? Então, vou colocar aqui uma frase para fazer você pensar. O vento sopra forte. O vento sopra forte. Que tipo de predicado é este? Será que é um predicado nominal?
é um predicado verbal? Ou será que é um predicado verbo nominal? Vamos lá pensar junto. O que você acha que é? Se eu perguntar para você quem é o sujeito dessa oração, você vai dizer para mim que é o vento. E aí eu digo para você que você acertou. O vento é o sujeito. Tudo certo. E o restante, o que é? A Patrícia sopra forte é o predicado. Tudo certo. Mas que tipo de predicado é esse? Você vai ter que parar para pensar. Primeira coisa, para ser um predicado nominal, o verbo não pode ser um verbo de ação. Sopra, soprar é uma ação? Sim. Então, ele já não pode ser predicado nominal. Então ele pode ser um predicado verbal? Pode. Mas observe mais um pouco. Ele apenas sopra? Não. Ele traz também uma característica. Sopra forte. Então, eu tenho aqui o núcleo de um verbo de ação, mas eu também tenho uma palavra que está dando uma característica ao sujeito. Então, é forte. O vento, ele está forte. Então, aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho um verbo de ação e uma palavra que está dando característica. E você acertou se você marcou a terceira opção. É um predicado verbo nominal. E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente se encontra, viu? Forte abraço!